Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos, amigos, que o Senhor vos abençoe. Eu declaro a bênção do nosso bom Deus sobre a vossa vida, sobre a vossa família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Querido, e desde já te peço aí o seu compartilhamento, o seu like, deixa aí o seu gostei, não gostei. E você agora pode se cadastrar aí, ativar o sininho, para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra do Senhor. Faça isso, isso também é fazer trabalho, isso é ajudar alguém. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Estaremos falando uma palavra do Senhor nesse dia para abençoar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele criou o céu e a terra, mas a nós Ele criou com a sua própria mão, diferente das outras criações que Ele falou e houve. Haja luz e houve luz. Haja expansão dos céus e houve. Mas quando chegou na nossa vez, o Senhor desceu na terra, pegou ali o barro, formou o boneco e depois soprou nas narinas do boneco, formando assim o primeiro ser vivente, o homem, criando ali Adão. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com você uma palavra hoje e quero botar um tema. E o tema se refere ao efeito do pecado. Quero falar sobre o efeito que o pecado causa na vida do ser humano, né? Quais são os efeitos que o pecado causa, né? Então vamos ver os efeitos do pecado. E quero ler um versículo com você em Esdras, no capítulo 9, versículo 6, que nos diz assim: E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Em Jeremias 5:28, tornaram-se gordos e nédios, os seus filhos malignos não têm limites, não julgam a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Esse foi o efeito do pecado que ele causou ali na história de Israel. O efeito do pecado foi grave. O de Esdras ali falando diz: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Então deixa a pessoa confusa, deixa a pessoa entristecida, envergonhada, sem ter condição de se aproximar de Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado cometido. Na história de Israel causou isso, né? Jeremias registra: tornaram-se gordos e nédios. Olha só, o efeito devastador do pecado. Os seus efeitos malignos não têm limites. Olha o que torna uma pessoa quando deixa ser levado pelo mal, pelo erro, pelo pecado, acaba por se destruir a si mesmo e os outros. Não julgam a causa dos órfãos, se tornam irresponsáveis, malignas, sem afeto, sem moral. São efeitos desastrosos do pecado. Para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Passam a ser pessoas descompromissadas com a verdade e com a realidade. Então nós devemos sempre, irmãos, através de Cristo, clamarmos ao Senhor, pedirmos a Deus em nome de Jesus, que nos livre de pecar contra o Senhor e que não permita que nós, os filhos, saiamos da presença do Senhor e venhamos cair na desgraça do pecado que causa
destruição à moral, à ética, o amor vai embora, deixa de ter comunhão, pensando só em si mesmo. Esdras disse em 9,6, ele disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Esse foi o efeito do pecado em Israel, na história de Israel. Para levantar a ti a minha face, meu Deus. Então deixa a pessoa desencorajada. Primeiro ponto aí, que a pessoa quando comete o pecado, Israel estava nessa situação, por conta do pecado, né? Estou falando de efeitos que o pecado causa. E na história de Israel causou isto. Aí ele disse aqui que não tinha, estava sem condição, estava envergonhado, estava confuso para levantar a ele, para levantar a Deus a face, né? Não conseguia olhar para o Senhor. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Olha só, Esdras ali clamando diante de Deus, abrindo a sua voz para testificar diante do Senhor a condição deles, ali por causa do pecado, estavam sem moral, estavam confusos, envergonhados, que eles não tinham condição nem de levantar a face para o Senhor. Eles dizendo: para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. São desastrosos os efeitos do pecado na vida do ser humano. Então, busquemos ao Senhor para que o Senhor nos dê graça, poder e vitória para permanecermos na presença do nosso Deus, para não ficarmos confundidos nem envergonhados, mas como diz a Bíblia, para que possamos levantar as nossas mãos sem ira nem contenda na presença do nosso Deus e o clamar de todo o nosso coração. Esses são efeitos desastrosos do pecado na vida do ser humano. Aleluia. Então a pessoa que se afasta de Deus, irmão, e começa a descer uma ladeira da destruição, não só de si própria, mas de todos à sua volta. Lembra do pecado de Jonas, quando Deus manda ele para Nínive, e ele entra no navio e vai lá para o fundo, lá embaixo, e vai para Tarsis? Mas com Deus não dá para brincar, nem dá para se esconder. Porque ele dizia consigo: vou fugir da presença do Senhor. E testificou isso para os marinheiros, para os marujos, que ele estava fugindo da presença de Deus. Então todos ali naquele navio iam perecer por causa da desobediência de Jonas. Mas graças a Deus que quando ele foi acordado, ele reconheceu que ele era a causa daquela tempestade ter se levantado ali bravamente contra todos ali naquele navio. Estava a ponto de se partir, diz a Bíblia. E os marujos, os marinheiros, começaram a jogar as coisas fora do navio para aliviar o peso, a carga. E nada disso lhes adiantava, até que Jonas reconhece que ele errou, que ele pecou, sendo rebelde à voz do Senhor, indo para um lugar onde Deus não havia determinado. Então é isso, são desastrosos. O pecado, ele causa essas coisas desastrosas em nossas vidas, são efeitos desastrosos. Mas glória a Deus que quando ele finalmente reconhece e diz para os marujos o que tem que ser feito, e ele é lançado fora do navio, e o mar se acalma, e Jonas é levado por um peixe para a praia de Nínive, e ali ele vai pregar a mensagem que Deus havia mandado. Então devemos sempre estar atentos para não nos acharmos nessa condição, confuso, envergonhado, a ponto de não ter condição de levantar a nossa face a Deus. Porque as iniquidades deles, ele estava clamando, a iniquidade deles, dos povos ali, tinha se multiplicado, e ele reconhecia que havia caído sobre a cabeça deles, e a culpa cresceu até os céus. Mas Esdras estava ali, testificando e clamando ao Senhor. E Jeremias diz, Jeremias 5:28, tornaram-se gordos e nédios.
Os seus efeitos malignos não têm limites. Não julgam a causa dos órfãos para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Parece até que estamos vivendo essa mesma história lá que relata Jeremias 5:8. Parece que estamos vivendo hoje em nosso país. Parece que estamos passando por aquela situação, porque temos visto homens amantes de si mesmo, pessoas que esqueceram do direito do próximo e só estão preocupadas em se engordarem, se tornaram nédios, se tornaram malignos. E essas coisas não têm limites. E eles não julgam a causa dos órfãos para que prosperem. Não defendem o direito dos necessitados. Até parece que estamos vivendo essa história lá do passado, há anos e anos atrás. Parece que estamos vivendo hoje em nosso Brasil. Mas clamemos a Deus, continuemos profetizando vida, pregando salvação, pregando libertação, porque o nosso Deus não mudou. Pode até o mundo inteiro se acabar, irmão, mas para nós que esperamos o Senhor, nós certamente veremos o sol da justiça sobre nós. Nós seremos guardados, nós temos a promessa da vida eterna. Não devemos, como atalaias e ministros de Deus, nos entregar aos deleites ou nos aliançarmos com estes que já, por causa do pecado, se distanciaram a ponto de se tornarem malignos, apenas pensando no seu próprio ventre, esqueceram já dos pequeninos, daqueles que necessitam. Mas não seja o caso para conosco. Continuemos como atalaias, como ministros. Tempos trabalhosos e difíceis estão registrados na palavra do Senhor, que nós teríamos, que nós passaríamos. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Ainda falando sobre os efeitos do pecado, os efeitos do pecado também nos desviados. Olha o que diz em Mateus 12:45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, meu irmão, olha que situação terrível está sendo revelada, ou foi revelada para nós, e essa palavra hoje nos revela mais uma vez, em Mateus 12:45, a situação de uma pessoa que se desvia do bem para abraçar o mal e a vaidade. Sai da presença daquele que tem a vida, que é o dono da vida, que tem a felicidade verdadeira, que tem a salvação, que tem a paz, e passa a viver dos seus próprios meios, vivendo com a sua própria consciência. Então, olha o que relata a Bíblia. E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Porque a Bíblia relata que quando o homem não aceitou a Jesus, esse homem ele tem um espírito mau. Esse homem ele vive e guiado muitas vezes por um espírito mau. Mas quando ele ouve a palavra, crê nos evangelhos, na Escritura Sagrada, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então esse espírito mau é expurgado, é mandado embora desta casa, ou seja, do templo, da vida da pessoa. Essa pessoa passa a viver livre, em liberdade, na presença de Deus. E quando isso acontece, essa pessoa deixou de viver para a morte, mas agora vive para a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas aí essa pessoa, por um determinado tempo, ela resolve se afastar do Senhor. E olha o que diz a Bíblia, que aquele espírito mau que em outrora foi expulso da vida da pessoa, ele volta, mas não volta sozinho. Ele volta trazendo 7 espíritos piores do que ele. Olha que situação. Olha o desastre que causa o pecado na vida do ser humano. Esses são efeitos do pecado.
E após ele voltar, olha o que resiste a Bíblia. Piores do que ele, entrando, habitam ali, habita na vida da pessoa. Isso se refere também a uma nação, a uma denominação, a um estabelecimento, a uma casa, que quando uma nação não reconhece o Deus como Senhor Supremo, essa nação passa a correr perigo de quem vai mandar e dirigir os passos dessa nação seja Satanás, sejam os demônios. É um grande perigo, porque o pecado ele causa essas atitudes desastrosas na vida do ser humano. A Bíblia registra em Salmos que maravilhoso e bom é para a nação que tem o Senhor como Senhor da nação, que tem Deus, Criador do céu e da terra, como Senhor daquela nação. A Bíblia diz que é bem-aventurado, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É bem-aventurado, é feliz. Mas aí, quando essa nação incorre no erro de não crer no Deus Supremo, ou não reverenciá-lo e reconhecê-lo como único Deus verdadeiro, dando honra a ídolos, a demônios, a fábulas, então os efeitos que o pecado vai causar nessa nação são desastrosos, destruidores, porque quem passa a dirigir este povo, a mente do homem, da mulher, são os espíritos malignos, que vêm com toda a fúria para fazer toda espécie de dominação e fazer com que as pessoas cometam atrocidades, coisas que são abomináveis diante de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Então eles habitam ali, naquela casa, naquele país, naquela nação, aonde houve uma rejeição do verdadeiro. Quando não entra a luz, entra a treva. As trevas reinam. Mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Imagina se ele tinha um espírito e aquele espírito foi expurgado, depois que a pessoa volta atrás, vira as costas para Deus, aquele espírito que estava com aquele homem vai lá, chama mais 7 piores do que ele e habitam naquele homem, naquele país, naquela casa, naquela congregação, no lugar onde não querem saber de Deus, habita as trevas. Então diz, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então é desastroso o que causa o pecado na vida do ser humano. Aleluia. Bom é ter o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Assim acontecerá também a esta geração má. Aí está Mateus registrando, o Senhor falando. Em Mateus 12:45. Uma geração, irmão, que não quer saber de Deus, ela passa a ser dominada por demônios, pelas trevas, pelas fábulas, pela mentira, pelo engano, pelos prazeres carnais que afastam o homem de Deus. Porque para viver para Deus é preciso aborrecer a sua própria vida. É preciso abandonar a sua vida de deleites e prazeres e passar a seguir o Deus Supremo. Porque é um Deus de ordem, é um Deus ordeiro, é um Deus que é o Deus da justiça, ama a justiça, aborrece o pecado. Para seguir o Deus da justiça é preciso fazer algo, não é de qualquer maneira. É como se você ali tem 2 estradas, as duas podem ter a mesma largura e no final pode ter 2 belas casas no final de cada estrada. As casas podem ser iguaizinhas por fora, iguais. Quando você entra pelo caminho que é Jesus, ou você entra pelo caminho que é o mundo, a porta larga,
Então você chega, ambos chegam nas casas, abre a porta e entra. No caminho chamado Jesus, a Bíblia diz que você entrará e achará pastagens e vida eterna. Mas quando você entra na porta larga, no caminho da porta larga, que é o caminho da perdição, da mentira, do engano, das maledicências, do egoísmo, da destruição, quando você abre a porta, por fora, aparentemente, a casa é igual à casa do caminho perfeito que é Jesus. Mas quando você entra nessa porta do caminho largo, que você abre, você só encontra fogo, destruição. É o lugar onde está o engano, a mentira. Por fora vem o engano, a aparência. O caminho largo está travestido de verdade. E como é que nós conhecemos a verdade? Em João 8,32 está lá claro. E conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade não é o que os meus olhos veem. A verdade é a comprovação da realidade. Você já viu, em algumas casas, já deve ter ido na mesa, tem lá uma cestinha cheia de frutas artificiais, mamão, maçã, uvas, são tão bem formadas, tão bem feitas, que pode até enganar os olhos. Elas causam uma aparência de realidade para quem está olhando, observando. Mas quando você vai lá, que você pega para comer uma, você percebe que aquilo ali é artificial, não é natural. Assim é o mundo. O mundo é artificial, pode-se dizer assim, artificial na maneira de enganar. Olhando, existe até algumas coisas com aparência bonita, bela. O meu pastor algumas vezes diz assim, aquilo que é a coisa, quando ela não é verdadeira, ela brilha mais do que a verdadeira. E faz sentido. Por quê? Porque quem vem para enganar, ele vai usar de todas as artimanhas para nos ludibriar. Por isso é que nós acabamos errando se quisermos andar por vista. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, irmão. O mundo, com a sua concupiscência, vai passar. Você sabe o que vai ficar para todos sempre, para sempre? A palavra de Deus não passa. Então, se nós somos os guardiões da palavra, irmão, então estejamos certos, temos salvação em Cristo, em Deus, temos a vida eterna. O mundo é enganoso. Então corra, porque o pecado, ele é desastroso. Os efeitos do pecado são desastrosos. Leva o homem para a perdição. O pecado, no momento, pode até parecer ser bom. Pode até, a princípio, você gozar de alguma felicidade momentânea no corpo. Satisfazer o seu ego ali momentaneamente. Mas não se compara, não é para se comparar com aquilo que está reservado para todos aqueles que creem e servem ao Deus eterno. Não dá para se comparar, porque diz a Bíblia que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Então esses são os desastres que causam o pecado na vida dos desviados. E olha o que diz em Pedro ainda. 2 Pedro 2,20. Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Como disse em Mateus 12,45. Que aquele espírito mal volta, chama mais 7 piores do que ele, para destruir, para completar o serviço. E qual é o papel do diabo? Destruir, desmoralizar, levar o homem para a lama, envergonhar o homem e causar a destruição. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Quero ler mais um versículo com você,
sobre os efeitos mortais desastrosos do pecado. Os efeitos do pecado na crescente insensibilidade às coisas espirituais. Vamos ver os efeitos que causa o pecado na insensibilidade às coisas espirituais? Olha o que diz em Mateus 13:15. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Então, como estava dizendo, não é por vista, não é para ouvir com o ouvido natural, não é com o ouvido natural, é para que crer com o coração, ouvir com o ouvido espiritual. E aqui no caso, Deus endureceu o coração deles, fechou-lhes os ouvidos, para não ver naturalmente, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Então Deus quer que o homem creia com o coração, ouça com o ouvido espiritual e tenha a sã consciência do novo nascimento, que quando se nasce de novo, passamos a viver dirigidos pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Aleluia. Então, quando a gente está insensível às coisas espirituais, irmão, começamos a incorrer nesse erro, porque o pecado, ele causa esse desastre na vida do homem. Ele não quer, de nenhuma forma, o inimigo das nossas almas, não quer de forma nenhuma que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Ele quer que nós sejamos endurecidos, ficamos alheios às coisas de Deus, às coisas do Espírito Santo. Não podemos ficar insensível ao Espírito Santo, às coisas de Deus. Não devemos ficar como se fosse parede ou pedras, porque somos vivos. Temos que discernir as coisas que são de Deus e dar credibilidade nas coisas do Senhor. Não sermos insensíveis. Aleluia! Porque o erro, o engano tem crescido demais em nossa terra, em nosso Brasil, em nosso país, em todo o mundo. Tem crescido demais a perseguição, tem crescido demais os erros, tem crescido demais, irmão, a forma que Satanás está agindo na vida das pessoas, exatamente para que fique insensível a Deus, para que amem a si mesmas. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos viver de acordo com o mundo. E Deus adverte: quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O pecado causa essas coisas desastrosas na vida do ser humano. Devemos ficar firmes, não insensível. E temos visto que cresceu ultimamente a insensibilidade às coisas espirituais. Aleluia. Tem crescido demais. O amor de muitos já estão esfriando. Se tornaram amantes de si mesmos, insensíveis, errantes, fazendo outros errarem, escarnecedores de Deus. As coisas de Deus, muitas que em outro tempo para tais pessoas eram a principal, hoje já tornou insensível, que vê isso como algo errado. É a insensibilidade entrando no coração para ficar insensível às coisas espirituais. Aleluia! Mas a Bíblia diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. Então devemos tomar cuidado para não ser pegos como aquele povo que ali estava, pois o coração deste povo está endurecido.
está grande isso, irmão. Já temos visto várias denominações que já estão pregando heresias, porque estão insensíveis às coisas espirituais. Já ensinam heresias, já começam a propagar mentiras, palavras que não estão de acordo com a vontade de Deus ou com a palavra de Deus. Já se tornaram heréticos, negando a fé e a eficácia dela. Mas Deus, irmão, Ele conhece os que são seus. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, e eu delas sou conhecido. Louvado seja Deus. Estamos vivendo no nosso país essa situação toda adversa contra o que é certo. Já apoiam o engano e a mentira, e dizem que o que é verdade é mentira. Estão trazendo uma tremenda confusão. Isso são atitudes trazidas do inferno para tentar barrar, porque o alvo principal nesta nação é a igreja. O alvo do inferno é a igreja. Não se engane. Não se preocupe com posição, com status, mas se preocupe antes de ser servo. Foi chamado, estava morto, fedendo, estava para ser desfeito o seu corpo, já estava putrefando, essa é a verdade, e Deus foi lá e resgatou. Aleluia! E devemos honrar essa chamada, devemos estar cientes que o nosso Deus trará a juízo todas as coisas. E não pense que nada dessas coisas que estão acontecendo em nosso país, em nossa era, no nosso século, está oculto diante de Deus. Mas se Deus permitiu, querido, uma coisa eu tenho comigo, é para que aqueles que são da verdade se manifestem, se levante em favor da verdade. A verdade, irmão, nunca será mentira. A verdade nunca será engano. A verdade nunca deixará de ter a sua veracidade. A verdade nunca chega atrasada. A verdade é sempre a verdade. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então aquele povo estava com o coração endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. É assim que está em nosso país. Já não ouve de bom grado, mas de mau grado as coisas referentes ao Espírito, referente à palavra, referente a Deus. Por quê? Porque eles querem viver na mentira, querem viver no engano, querem viver para si mesmo. E o pior é que eles querem propagar tudo isso para as pessoas, querem que todos os outros sejam como eles, mas longe de nós, irmãos, retenhamos firmemente a verdade em nossa boca. Retenhamos a palavra da verdade em nós e preguemos-a com entusiasmo, com poder, com ousadia, com autoridade, com alegria, sabendo que quem nos prometeu é fiel e verdadeiro. Aleluia! Ele afirma na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode todos os outros estar com o coração endurecido, podem eles não ouvir de bom grado a palavra do Senhor e fechar os seus olhos para a verdade. Não fazem caso da verdade. E não faziam caso da verdade. O coração estava endurecido, ouviram de mau grado a palavra com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para a verdade, para que não vejam com os olhos. Aleluia! Ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração,
se convertam e eu os cure. Glória a Deus. Então que nasça e renasça em nosso tempo, em nosso país, em nossa nação, a igreja que o Senhor plantou aqui, a igreja pentecostal, desde 1910. O Senhor trouxe, através dos missionários Gunnar Wingre, Daniel Berg, a mensagem do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e Deus fez um rebuliço nesse país. Por revelação do Senhor, eles vieram para cá, Belém do Pará, anunciando as boas novas da salvação. Então, glória a Deus, eu profetizo, o Brasil é do Senhor, eu profetizo a falência de todo mal, toda obra do inferno seja neutralizada em nome de Jesus. Que o Senhor envie o seu anjo para neutralizar toda ação diabólica, toda legalidade que foi dada ao inferno seja quebrada em nome de Jesus. A partir de agora, envie o teu anjo, meu Deus, para esse Brasil, para que as forças da maldade sejam neutralizadas e que a igreja do Cordeiro se levante em nome de Jesus e proclame a verdade. Não venda o seu ministério por causa de ouro, por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de prata. Se levante, em nome de Jesus, pregue a verdade, viva a verdade. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Os efeitos desastrosos que o pecado causa na vida do homem. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.